Lando Norris, ele é meio conhecido no mundo da Fórmula 1 como um cara bonzinho. E ele quer levantar essa bandeira de que ele vai ser campeão da Fórmula 1 sendo bonzinho. Só que a pergunta que fica é, será que dá pra ser campeão da Fórmula 1 sendo um cara leal, sendo um cara gentil, sendo um cara sorridente, gente boa? É possível isso? É possível. Eu acho que é possível. Alguns campeões conseguiram fazer isso já. Eu acho que dá pra fazer. Mas uma coisa não dá pra negar. Torna a jornada mais difícil. É mais difícil, É mais difícil você ser campeão sendo bonzinho, sem forçar um acidente, sem causar um acidente, sem pagar uma punição. Então, assim, dá pra fazer? Dá. Mas eu acho que precisa de uma conjunção de fatores. Eu acho que, por exemplo, já vou começar aqui a nossa cruzada. Ele consegue ser um campeão bonzinho contra o Oscar Piastri. Porque o Oscar Piastri é um outro cara bonzinho também. Que não se envolve em acidente, que não causa acidente. É um cara mais leal, digamos assim. Então, num caso assim, ele poderia, mas num caso como o Max Verstappen, que tá na foto, a missão é um pouquinho mais ingrata, um pouquinho mais difícil. Assim, eu acho que essa história de bonzinho, ela é meio subjetiva, assim, né? O que é um cara bonzinho? Porque, por exemplo, o que o Lando fez no GP do Japão é ser bonzinho? Não. Ele tentou forçar uma punição sim. pra cima do Verstappen ali, passando por cima da grama na hora que eles saíram dividindo roda no pit lane. Porque se ele fosse um cara bonzinho, por assim dizer, ele teria deixado o Verstappen passar e seguiria atrás e tentaria ultrapassar em pista. Não foi isso que ele tentou fazer, ele tentou ser malandro ali, né? Agora, do ponto de vista de como, sei lá, o Verstappen se comporta brigando por um título, aí dá pra dizer que o Lando é bonzinho, né? Dá, mas ele não é campeão ainda, né? Tipo assim, será que ele vai ser campeão sendo assim? Não, então, é isso que eu tô falando, tipo assim, ele tem esse lado dele que é meio malandro aí também, ele não é um santo completamente. Sim. Mas perto do Verstappen, por exemplo, ele tem muito menos teto de vidro do que o próprio holandês. Ah, não, de fato tem, isso aí não dá pra negar, mas, enfim, eu acho, que eu tenho uma visão que, tipo assim, em algum momento da jornada do piloto que tá sendo campeão, em algum momento ele vai ter que fazer. Vai ter que ser egoísta, porra, tá vai ter que ser. Exatamente, mano. Ele vai ter que ser porque, velho, isso não é só na Fórmula 1 que eu vou falar agora, não é só, é em todos os esportes de alto nível. A pessoa que é muito bonzinho, ela não vai pra frente, mano. Tipo assim, você tem que ter uma malandragem. Porque senão o pessoal passa por cima de você, velho. Infelizmente, a verdade é essa. Principalmente esporte individual. Individual, exato. Esporte coletivo, vai ter alguém no seu time que vai ser babaca. Sempre tem, exato. Aí às vezes não precisa ser você. Sim. Você pode acabar o outro cara fazendo trabalho. Mas, cara, a gente sempre fala isso, por exemplo, quando a gente gosta muito de NBA, a gente gosta de acompanhar o Golden State Warriors, a gente fala isso muito sobre o Draymond Green. Sim. Ele é um cara que ele é considerado babaca ali, ele é considerado o cara que faz tudo que é necessário pra vencer, não importa o que seja. O Curry não é esse cara. O Curry não é, exatamente. Mas é que ele não precisa ser também. Ele não precisa ser, porque tem o Draymond Green no time dele. Agora, assim, dentro da Fórmula 1 é você por você mesmo. Então, ou você é esse cara, ou ninguém será esse cara por você. Exatamente. Né? E aí tem que ver como é que é esse negócio aí. Porque eu acho, honestamente, que dá. Dá, mas é difícil, hein? É difícil, mas não é tanto também. Qual foi o último campeão bonzinho? Então, mas aí é que tá. Não, o fato de não existirem muitos campeões bonzinhos não significa que não é possível. Só significa que as pessoas que têm mais talento são menos boazinhas. Ok? E eu acho que, por exemplo, o Verstappen conseguiria facilmente ganhar título sendo bonzinho. Porque ele é muito bom. Sim. Só que ele não é bonzinho. Não, de fato. O Hamilton também. Hoje em dia tá mais, né? Antigamente não era Não, tanto. ele já é... Na primeira temporada dele, ele já tava arrumando treta atrás de treta lá, exatamente. Lá com o Fernando Alonso. Com o Alonso, com o Massa depois, enfim. Então, pô, eu acho honestamente que dá. Eu só acho que o Lando Norris não é tão talentoso assim pra ele poder ficar escolhendo o jeito que ele quer ganhar o título, entendeu? Entendi. Esse é o meu ponto. Não, esse é um ponto bom. Então, mas por isso que eu disse, que eu acho que entra muito naquilo de ter um cenário perfeito. Se é por exemplo, se é uma briga interna da McLaren, e eu acho o Lando mais piloto que o Oscar Piastri, ele poderia ser um campeão bonzinho, até porque o Oscar Piastri também é um piloto bonzinho. Sim. Então seria uma briga limpa, digamos assim. Mas quando você começa a brigar com pilotos fora da sua equipe, aí eu acho que normalmente o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas não necessariamente também questão de disputa interna. Eu vou dar um exemplo que é uma disputa interna, mas você vai entender onde eu vou querer chegar. O Nico Rosberg. Sim. O Nico Rosberg não é um bom piloto, foi um bom piloto, mas ele não era o cara mais talentoso da história. Não, de fato longe não. disso, né? Só que ele
decidiu que ele ia ganhar o título, não importasse o que fosse acontecer. Sim. Porque ele sabia que ele tinha uma janela de oportunidade ali, porque ele tinha um carro competitivo. Uhum. Então ele pensou assim, pô, vou ter que sacrificar a minha amizade aqui? Vou sacrificar a minha amizade. Vale a pena, não, Vale a pena. sim. Pelo título? É isso. Uhum. Eu tô a fim de fazer. Sim. Ele foi lá e fez. Ele fez tudo que era necessário. Ele bateu, arrumou briga, discussão interna, usou mapeamento de motor que o Hamilton não conhecia, que era proibido dentro da equipe. Fez tudo que ele tinha que fazer pra poder ganhar o negócio. Sim. Né? O Norris aparentemente não tá disposto a fazer tudo que ele pode fazer pra ganhar o negócio. Mas assim, também é fácil ele dizer isso agora, porque ele teve E por enquanto ele não tá uma chance só, né? Porque o Rosberg, beleza que o Rosberg ele virou essa chave muito rápido também, mas o Rosberg ele perdeu o título em 14, ele perdeu o 15, aí quando chega a dizer tipo assim, mano, é a minha terceira disputa pelo título, tá ligado? Eu não quero perder pela terceira vez. O Lando Norris, querendo ou não, ele perdeu uma vez, é fácil você querer ser o cara bonzinho. E ele perdeu uma vez porque você não foi traumatizado ainda, exatamente. Ele começou atrás no campeonato, então, tipo, ele tava correndo por fora. Não era uma derrota tão absurda, né, se você analisar o contexto. Mas o meu ponto é, vamos supor que esse ano o Verstappen vence o Norris, ou o Oscar Piastri vence o Norris, pode ser. Que o Lando Norris fique em segundo novamente, e ano que vem, mais uma vez, ele tem uma chance razoável de brigar pelo título. Não sei se ele ia se manter nessa de ser um piloto tão bonzinho, porque, tipo assim, ele não é bobo. Ele sabe que é difícil ser campeão, que não é sempre que você tem um carro pra isso. E se você fica perdendo chance atrás de chance, uma hora a chance para de vir. E você morre sem. Então, tipo assim, depois de perder uma vez, eu acho que esse discurso ainda cola. Mas se você perder 2 ou 3, eu particularmente ia duvidar muito se ele continuasse com essa abordagem e não subisse um pouquinho o tom ali das suas disputas. Concordo com você, atleta Rafael, concordo. E é o seguinte, vamos ler a matéria aqui então, só pra ter uma ilustração do que a gente tá falando. Norris insiste que quer ganhar título da Fórmula 1 sem ser um babaca. Piloto da McLaren falou sobre a maneira como quer vencer e como pretende ajudar outras pessoas que enfrentam problemas de saúde mental. Tá aí, tudo relacionado à plataforma de saúde mental que ele sempre defende, sempre fala muito sobre, né? Abre aspas pra ele. Sinto que há uma versão muito prescrita de como as pessoas dizem que um campeão mundial deve ser. Excessivamente agressivo, disse Norris ao The Guardian, né? E ele falou o seguinte: prefiro ser apenas uma boa pessoa e tentar me sair bem. Farei tudo o que eu puder para ganhar um campeonato, mas talvez eu não faça sacrifícios na minha vida ou não tenha a mentalidade de foda-se você que as pessoas dizem que é preciso ter. Ainda acredito que posso ser um campeão mundial, mas fazendo isso sendo um cara legal. E ele continuou dizendo o seguinte, ó: não tenho um instinto assassino como provavelmente a maioria dos pilotos ou a maioria dos campeões, porque simplesmente não fui criado dessa forma. Posso fingir que tenho um instinto assassino e agir como um babaca, o que pode dar às pessoas essa percepção, mas há certas coisas que eu não faria e que outros campeões já fizeram. Provavelmente está se referindo aí a bater de propósito, coisa que até o próprio Verstappen já fez, né? Não quero ser pressionado e também não quero ser visto como alguém que desiste das coisas por ser muito bonzinho. Ainda lutarei pelas coisas, ainda correrei riscos e ainda farei tudo o que posso fazer para ser campeão mundial, mas sem perder a liberdade de ser quem eu sou. Poético. Discurso soft. Soft, um pouco soft. Eu entendo o ponto dele, eu acho que faz sentido, mas eu acho que é um argumento que não se sustenta a longo prazo, porque se a gente for puxar coisinha por coisinha, provavelmente ele deve ter alguma sujeira também que a gente apenas não lembra, assim. Então sei lá, eu entendo o ponto dele, eu acho que é muito legal da parte dele, mas não vai dar certo. Não vai dar certo? Não vai dar certo, porque eu volto a dizer, mano, qual foi o último piloto campeão bonzinho? Qual foi? O Jenson Button? Talvez seja. 2009. Fazem não fez nada com 16 ninguém. Anos, tá ligado? Faz 16 anos. E ele mas ele não precisou. Ele não precisou? Não sei se ele faria. Acho que não, até pelo estilo de piloto dele, ele nunca foi um cara muito...